Pessoal, deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, né, como de costume, eu vou passar para vocês as orientações, tá, do cenário digital, né, de como a gente, né, o ideal da gente se comportar aí numa web aula ao vivo, tá? Depois dessas orientações aqui, a gente volta para nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Galera, ó, o Fernando chegou já na aula. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pessoal, eu dei uma olhada aqui para ver quantas aulas que falta, né? Então falta essa de hoje, mais duas. E assim, pela minha experiência, eu até já pedi para Flaviane colocar aqui, ó, como se diz, pela minha experiência em toda essa indústria vital, é, eu vi que já tava travada ainda. Aí eu liberei aqui, ó. Assim, a minha ideia era também falar um pouco de circuito de tensão e corrente, desculpa, de corrente alternada, tá? Como eu sei que esse exercício, inclusive, eu liberei uma abordagem, né, uma abordagem mais simplificada dele, né? Vocês vão ver que ela é trabalhosa, né? Mas ela não é, assim, ela é mais simplificada do que a que eu liberei para vocês, tá? Então tem duas possibilidades, né? Tem dois jeitos de você fazer esse exercício. Professor, tem mais jeito? Para falar a verdade, tem. A que eu vou apresentar hoje é a que geralmente o algoritmo lá da empresa da EP, né, da empresa de pesquisa energética, executa no sistema SCADA, tá? Então, esse processo, inclusive, é o processo que você utiliza para fazer à mão circuitos de análise de sistemas de equações lineares, tá? Ah, entendi, professor. Então vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, ó, vocês já está disponível as duas soluções, tá? Se eu conseguir falar mais, né? Mas como eu sei que ele é meio intrincado o assunto aqui, deixa eu abrir aqui a análise. Ó, já está abrindo aqui. Vou achar onde que ela tá, que eu tive que aumentar a quantidade de slides para a gente ter a chance de falar, né, de toda a complexidade numa aula só desse exercício. Achei aqui. Tá lá pro slide 150. Deixa eu já ir carregando, que ela demora um pouco aqui a carregar.
já que ela vai aparecer na tela aí para vocês. Demorando um pouco, o arquivo é meio grande. Carregando aqui o arquivo, pessoal, peraí. Daí eu abordei o cálculo antes que carregue. Opa, já apareceu aqui. Eu abordei o cálculo de determinantes, tá? Que é o método que a gente aprende lá no segundo grau, lá, né? Geralmente é lá no segundo ano. A gente começa estudando, se eu não me engano, é progressão aritmética, né? PA, depois estuda PG, dependendo da escola, estuda também estatística, tá? A parte aí de moda, desvio padrão, e também estuda, né, a parte de cálculo de sistemas lineares. Aí você começa com matrizes, né? Matrizes nada mais é do que agora, ó, agora que carregou aqui, eu vou lá para o slide nosso aqui, lá para o cento e, acho que eu acertei quase. Então, última aula, né, a gente tinha falado aí do exercício 6, né? E aí ficou para essa aula aqui o exercício 5 aqui, não, o 7, né, da atividade 5. Então, ele está mostrando esse circuito aqui, né, composto por múltiplas fontes, né, a fonte V1, a fonte V2 aqui, a fonte V3. Sabendo disso, né, determine a corrente elétrica que percorre, né, esse circuito. Inclusive, ele fala algumas correntes, tá? Aqui eu coloquei genérico, mas lá no exercício ele fala, se não me engano, é a corrente, acho que é em cima do R2, do R6 e de um outro aqui. É já que eu mostro aqui a referência. Esse exercício, né, assim como o anterior aqui, ó, ele tem tudo para ser. E olha que esse daqui, quando a gente falou pausadamente na aula passada, né? Ele, assim, quando a gente fala pausadamente aqui, vendo todas as fórmulas, ele é um pouquinho mais complexo, mas esse daqui, ó, só tem uma fonte. Já esse outro aqui, ó, ele tem também três malhas, tá? Só que ele tem três fontes, ou seja, uma fonte em cada malha, tá? Inclusive, isso aqui é um modelo, poderia ser um modelo de um circuito interno, de uma, sei lá, de uma placa-mãe, de uma televisão, tá? Poderia muito bem ser o modelo de uma rede de distribuição de energia, tá? Em que as fontes de tensão aqui elas seriam transformadores, tá? Transformador que fica na rua. E essas cargas aqui, as resistências, seriam as residências aí, ou seja, a potência instalada, né? A carga instalada em cada residência. Então eu consigo, né? É um modelo matemático, um modelo físico que eu consigo aplicar para a área da elétrica, né? Desde o universo micro, ou seja, dentro de uma placa de circuito integrado, até o universo macro, que é o sistema elétrico de potência aí, né? Eu poderia, esse exercício aqui, só para vocês terem uma ideia, em circuitos alternados, ele é mais difícil do que eu vou mostrar aqui, né? Porque tem algumas particularidades aí, é porque o circuito alternado, por exemplo, geralmente você tem as reatâncias, e as reatâncias, elas são representadas aí, né, por números complexos, né, o famoso que todo mundo tem medo aí, né, inclusive até nos cursos de graduação, nos cursos aí de mestrado e doutorado, né,
A famosa raiz quadrada de número negativo de índice par, né? Toda raiz, eu falei raiz quadrada de índice par, né? Eu fiz um pleonasmo aqui, né? Toda raiz de índice par, ou seja, a raiz quadrada está dentro, a raiz, aí é o próximo número par, né? Depois do 2 é o quê? É o 4, é raiz sexta. Então, toda raiz de índice par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, negativa, não existe representação dos números reais, né? A única representação é a representação complexa. E isso leva a um grande problema na área da mecânica, na área da engenharia civil, na área da engenharia elétrica, porque quando você faz a modelagem de um sistema, né, no caso nosso aqui, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, de um sistema elétrico, e o resultado dá um número complexo, esse resultado ele apresenta uma instabilidade. Imagina uma geração de energia lá, um sistema de geração de energia ou um sistema de controle de motores em que essa representação, né, o resultado final, fosse um número complexo. Ou seja, ele não é numérico, eu não consigo ali num voltímetro ver uma tensão, ou num watímetro, né, uma potência complexa. Daí é necessário utilizar técnicas, e essas técnicas, elas anulam, tá? Anulam a parte que é instável, que é a parte complexa, e deixa só a parte que tem números reais, que é a parte que está dentro da modelagem matemática e física, né, do sistema elétrico, né? Beleza. Dada essa, além da corrente elétrica, ele quer a potência, ó. Aqui, se ele falou que é do resistor 2, do resistor 3 e do 6, então ele quer a corrente que passa em cima do 2, a corrente que passa em cima do 3 e a corrente que passa em cima do 6. Beleza. Daí, né, fazendo a gente aqui uma análise aqui vamos dizer, filosófica aí. Lembra das leis de Kirchhoff? As leis de Kirchhoff falam que dentro de uma malha, o somatório, né, o somatório dos potenciais elétricos vai dar igual a zero. Então, dá fonte de tensão aqui, né, e é importante que você polarize aqui, né, é importante que você desenhe aqui a polarização, por quê? Porque aqui, ó, na polarização, você vai ter o quê? O sentido da corrente elétrica aqui, ó. O polo positivo geralmente é a placa maior, o negativo é a menor aqui, né? Então essa corrente ela vai do positivo, o convencional, né? Do polo positivo, chega no nó aqui, ó, que eu chamei de A, se divide e ela, né? Depois é, junta nesse outro nó aqui, que poderia ser o B, né? E daí faz a realimentação no circuito. Só que eu tenho várias malhas, então essa corrente aqui, ó, ela pode se dividir, inclusive, aqui, né? Então, eu tenho correntes, que são chamadas correntes de malhas, que ficam circulando em cada malha. E na hora que essa corrente de malha ela está correndo aqui, ó, por exemplo, em cima do resistor 1, a corrente da malha 1 vai ser igual à corrente do resistor 1. Agora, depois que ela passa por esse nó aqui, ó, a corrente da malha 1 não é mais a corrente que passa em cima do resistor 2. Na verdade, ela é a corrente que passa em cima do resistor ou da malha 1, mais a da malha 2, que eu chamei aqui de malha 2 aqui. Por quê, ó? Se você for observar, é porque no livro geralmente eles fazem uma circunferência. Eu gostei desse livro que eu tirei aqui, a resolução, ó. Ele faz aqui é enquadrado, né, na forma quadrangular aqui, ó. E aí, se você desenhar uma setinha, né, em cada ponto aqui, ó, marcando aqui, ó, aí você vai entender o que eu tô falando aqui, ó. Então, ela começou assim, passa aqui por dentro da fonte, né, gira, que do mesmo jeito, ó, aqui já tá o sentido contrário aqui, né.
Que não vou pôr certo porque já tem essa daqui, ó. Tá a corrente em cima do 2, na verdade é a corrente da malha um mais, ó, tá vendo que as duas estão indo para o mesmo lado, mais a da malha 2. E aqui, ó, ele quer a do corrente do 2, né? A corrente do 3, ó, tá vendo que a corrente do 3 seria a corrente da malha um menos a corrente da malha 3. Inclusive, se der o resultado negativo, não se preocupe que tanto se você fizer o 3 menos o 2, não, o 1 menos o 3 menos o 1 aqui, o resultado numérico vai dar o mesmo, tá? A diferença é que um deles vai dar negativo. E aí não existe corrente negativa. Então, o número negativo, né, o menos ali, você vai descartar. Quer dizer que você, na hora de fazer a aferição ali, você conectou as pontas. Lembra que o multímetro lá, né? Ele tem lá um borne, o com, né? O comum, e tem o borne lá que faz, por exemplo, a aferição de tensão, né? Ou aferição de corrente, geralmente, ou aferição de resistência elétrica, né? Aí você pega e põe as pontas de prova aqui para fazer essa aferição. Tá? E aqui no 3, por exemplo, a corrente, ó, corrente vai ser o 1 menos o 3 ou 3 menos o 1, né? A de malha. E no 6, ó, vai ser, nesse caso aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu só tenho a influência da corrente da malha 2. Eu não tenho nem a influência da malha um e muito menos da malha 3. Então, a corrente da malha 2 vai ser igual à corrente que passa em cima do resistor 6, né? E aí, como chegar nesse resultado? Então, o ideal é que você é, faça a polarização correta aqui, ó, e aí você começa a desenhar, né, a escrever as equações. Então, geralmente, todo exercício de física aqui, ó, você, ó, então o que que eu quero achar? Ele quer achar a corrente elétrica em cima desse resistor. Então, a corrente do 2, a potência, né, inclusive, a corrente do 3 e a potência do 3, a corrente do 6 e a potência do 6. Pessoal, como é que eu vou chegar nesse resultado aí, né? Aí lembra que dentro de uma malha aqui, pessoal, eu até já deixei a primeira equação aqui, ó, e eu vou pausadamente só para vocês entenderem a ideia dessa equação, tá bom? E aí depois eu já vou passar para a segunda equação, só para vocês entenderem aqui, ó. Lembra que a lei de Kirchhoff fala que o somatório, né? O somatório das tensões dentro de uma malha, aqui essa aqui é a equação da malha um, tá? Somatório das equações dentro da malha um, tá? Ele vai dar igual a zero. Aí lembra que eu falei que sempre a fonte que gera energia, eu vou considerar ela positiva, tá? E as resistências que consomem energia, elas são geralmente negativas, ou seja, elas drenam a energia da fonte, tá? Então, nesse caso aqui, ó, para essa malha, esquece a malha 2 e a malha 3, olha só para um. Olhando só para a malha um, eu tenho a fonte V1, né, de 30 volts, que gera energia, né, ou seja, ela é positiva, gera energia para o resistor 1, que vai drenar esse potencial elétrico e vai ter uma corrente. Também para o resistor 2, né, que vai drenar, e para o resistor 3, que vai drenar o restante do potencial elétrico. Inclusive, se a gente olhar o potencial elétrico, fizer os cálculos todos, né, e olhar o potencial elétrico em cima de cada resistor, o somatório dele vai dar 30, porque aí 30 da fonte menos 30 das cargas vai dar igual a zero, né? 30 volts que eu gero menos os 30 volts, dependendo da resistência elétrica que eu consumo, vai dar igual a zero. Essa é a premissa lá do Kirchhoff, né? Do cientista lá, né? Engenheiro também, e físico, né? Quando ele escreveu essa regra aqui. Professor, como é que eu vou começar a montar, né? Parece complicado, mas se você fizer a polarização correta e lembrar aqui, né,
da direção aqui da seta aqui, você vai conseguir equacionar de forma correta. Aí você, dependendo do livro de física, né, tem muitos alunos, inclusive aquele material que eu recomendei para vocês lá do Tec Brasil, né? A Escola Técnica do Brasil ali, aqueles materiais que são muito bons, né? Que tem disponível aí na internet. Ele, dependendo, e alguns livros eles abordam diferente. Eles consideram a fonte negativa e os outros positivos, mas isso é só uma questão matemática de equacionamento, tá? Então vamos lá, eu vou dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada aqui boa. Deixa eu Ó, lembra que o potencial elétrico, lembra que a gente tem a equação da potência, né? Que a potência é igual a tensão vezes a corrente, né? Você está lembrado? E nós temos a primeira lei de Ohm. Lembra lá que a primeira lei de Ohm, ó, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, né? E aí, já que é o somatório, né? Eu não falei que é eu não, né? O Kirchhoff, né? O somatório das tensões, tá? Vai dar igual a zero. Então, eu vou escrever essa equação em função, né, da primeira lei de Ohm, que é o mais adequado, porque eu quero achar corrente e eu estou enunciando essa lei, né, através das tensões, né? Eu estou afirmando, né? O Kirchhoff afirmou que o somatório dentro da malha vai dar igual a zero. Então, essa equação eu tenho que escrever em função das tensões, né, na fonte, em cada resistor e da corrente elétrica que vai passar nela. A primeira lei de Ohm escreve isso. Também a lei das potências, tá? Às vezes, dependendo do caso, se for relacionado à potência, dá para a gente escrever, né? Mas o ideal é a gente fazer em função da primeira lei de Ohm. Então, se a gente isolar aqui a tensão, né? Jogar a corrente para o outro lado aqui, vai ser tensão igual a resistência vezes a corrente. Aí, por isso que aqui, ó, no equacionamento aqui, ó, tá vendo que é tensão da fonte um vezes a resistência, né? Na verdade, a tensão um, né? Que é a fonte geradora. Então, eu só coloco o valor da tensão, né? Da fonte um. Agora, em cima do resistor um, que é o que vai drenar, por isso que eu coloquei o negativo aqui. Aqui é porque eu circulei, eu deixei circulado aqui, né? Aí fica, vamos dizer assim, fica, não dá para vocês ver direito aqui, ó, mas se eu der um zoom maior ainda aqui, ó, você quer menos, tá? Eu vou deixar esse zoom aqui por enquanto. Então, a tensão em cima do, né, da fonte um menos. Lembra que a tensão é positiva, não coloquei o mais porque o mais está subentendido. Quando é positivo, né? Menos a tensão em cima do resistor um, só que pela primeira lei de Ohm aqui, ó, igual eu já até tinha deixado escrito aqui, ó, a tensão um eu posso escrever que é o quê? A resistência no resistor um vezes a corrente no um, tá? Só que a corrente circulante desse circuito aqui, né, é a corrente da malha, né, da malha que eu estou analisando, que no caso aqui é da malha um, tá? Então eu não vou pôr a corrente do um, porque dependendo dessa configuração, às vezes a corrente que passa em cima do um, né, não é a corrente da malha um. Nesse caso aqui, né, analisando aqui é coincidência, tá? Se tivesse uma outra malha aqui em cima, né? Em cima da V1, tivesse uma malha 4, por exemplo, aí eu teria que olhar qual que é a direção dessa outra corrente para achar do resistor 1. Nesse caso, né, por coincidência, a da malha um vai ser igual a 1,
tá? Só por isso. Então você vai escrevendo, ó, em função da primeira lei de Ohm, né? A resistência vezes a corrente da malha um menos no resistor 2 aqui, ó. Vocês estão vendo que a corrente está circulando aqui, ó, ela passou desse nó aqui, a resistência do 2 vezes a corrente da malha um, tá? Professor, e por que que o senhor escreveu aqui? Opa, saí do... Ah, na verdade, eu fui para o próximo slide. Foi mal. Professor, por que que aqui o senhor escreveu da malha 2, sendo que a gente está analisando a malha um? O problema, lembra que eu falei, a seta aqui, ó, a malha um, ela está sendo influenciada pela malha 2 e a malha 3 em alguns resistores, né? No caso do resistor um é só a malha um. No resistor 2 é a malha um e a malha 2. No resistor 3 é a um e a 3. Então, eu tenho que escrever, né, também o da malha 2, né, da corrente que influencia dentro da malha um, que no caso é a malha 2 aqui, ó. Aí menos o resistor 2, né, vezes a malha 2. Por que que eu coloquei menos nele? Uai, professor, o senhor disse que calma lá, todo circuito por convenção, né, a resistência, ela é negativa, ela drena, né? Ou a tensão, né, que gera, ela é positiva. Eu posso inverter, né, só que no final os resultados vão dar negativo. Eu posso dizer que a fonte é negativa, desde que eu digo que as resistências são positivas, tá? Eu tenho que fazer essa troca aí. Mas nesse caso eu escolhi o mais lógico aqui. Por que que ela é negativa, a da malha 2 aqui? Porque a seta aqui, ó, ela, enquanto essa circula para o sentido horário, a da malha 2 é no sentido anti-horário. Só que quando ela chega nesse entroncamento aqui, ó, entre a malha um e a malha 2 e energiza a resistência 2, ela tem a influência dos dois. Inclusive, os dois estão indo para o mesmo lado, né? Eles estão com a seta para o mesmo lado. Quando é a mesma referência, eu vou utilizar o mesmo sinal. Por isso que o resistor 2 vezes a corrente da malha 2. Entendi, professor. E agora? O que está faltando? Falta só eu terminar a equação relacionada à malha 3, tá? O resistor, né, lembrando que a primeira lei de Ohm, tá? O resistor da malha 3 vezes a corrente da malha um, que é o óbvio, mas agora lembra que a malha 3 ela influencia também. E daí, só que o da malha 3 aqui, ó, resistor 3 vezes a corrente da malha 3. Por quê? As setas estão indo para os lados opostos, tá? Se ela está indo para o lado oposto, o que está indo para o lado oposto, né? Se o que está indo para o lado, né, o correto da malha 1 é negativo, o oposto dele é positivo. Por isso que nesse caso, para o resistor 3, só ele vai ser positivo igual da fonte, porque ele está se opondo, tá? Se opondo à convenção que é negativa. Eu sei que no início dá uma salada na nossa cabeça, eu sei que eu já passei muito por isso, tá? Mas depois que você entende como se diz, dá aquele start, você deslancha. Vai ser igual a zero. Então eu peguei todas as fontes de tensão, né, que vão aparecer tanto para quem cria, para quem dissipa, né, que é o R1, R2, R3, inclusive em cima do R2, com a influência da malha 2, né, da corrente da malha 2, e em cima do R3 com a influência da malha 3 também, né? Isso aqui é só da malha um, tá? Vamos para o próximo agora. Depois que eu expliquei, é só você fazer o quê? A substituição, ó. A substituição, ó, e 30 vezes o resistor um é 12, né? Vezes IM1, ó, o R2 é 10 aqui, ó. O R3 é 8, ó.
E aí agora é só matemática, viu? Até você finalizar a equação, ó. Eu vou deixá-la toda finalizada aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Foi fazendo, ó, todos os cálculos aqui, ó, somando semelhante com semelhante aqui, ó. Por exemplo, o menos 12 em M1, menos 10 em M1, tá? Aí daria menos 12 em M1, não, menos 22, né? Menos 8, aí menos com menos dá mais, né? Menos 30 em M1. Beleza, ó. Foi fazendo todos os cálculos aqui, ó. Na hora que você fica só com um termo em relação à malha um, a malha 2 e a malha 3, né, que são as três malhas do circuito aqui, ó, eu vou passar, né, o termo independente, que é o da fonte de 30 volts, para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai negativo. Daí, esse multiplicar por menos um, não é que ele é necessário, você tem que fazer isso. A gente só faz para a equação ficar mais enxuta aqui, ó. Aí vai ficar igual a 30, né? E aí, ó, está vendo que mudou todos os sinais, ó. Multiplicar por menos um, ó, vai ficar 30 em M1 mais, antes era menos, né? Mais 10 em M2 menos 8 em M3 igual a 30. Então, essa aqui é a equação só da malha um. Agora vamos lá para a malha 2. Eu vou deixar todas as equações aqui, ó, já que vocês entenderam a ideia. Eu apresentei a ideia aqui, ó, da malha 2 do mesmo jeito, ó. A malha 2 é essa daqui, ó. Aí é o que é o V3, né, que é 48, o R7 aqui, ó. Eu tenho apenas a influência da malha 2, a seta tá para esse lado aqui, ó. É só você ir desenhando a seta em cima aí, ó. Então é negativa, né? Menos R7 vezes M2, menos R2 vezes M2. Lembra que do outro lado a M1 estava indo no mesmo sentido, né? Então é menos R2 vezes IM1 menos o R6 aqui, ó, vezes IM2. Lembrando que para essa malha 2, a malha 3 ela não influencia com corrente. Por isso que eu parei no equacionamento aqui. Mas aí depois vocês vão perceber que até a corrente da malha 3 está aqui. Ué, por quê, professor? Então você faz aqui, né, os cálculos algébricos aqui, beleza, vai fazendo aqui, né? Multiplica por menos um, tá? Beleza. Aí ficou, né? 32 em M2 mais 10 em M1 igual a 48. Só que quando eu falo de equações lineares, eu falo de matrizes. Matriz nada mais é de que você organizar os dados de forma coerente, tá? E daí, ó, se você reparar aqui, ó, eu coloquei a malha um primeiro, ó, sempre na equação, quando você monta um sistema de equação linear, as variáveis iguais você deixa uma embaixo da outra aqui, tá? Só que essa equação, ela só tem a 10 em M1, né? E o 32 em M2. Ela não tem a influência da malha 3, tá? Mas por que cargas d'água, professor? O senhor colocou a malha 3 aqui. Aí esse é um artifício, quando em sistema, só para vocês terem uma ideia, dá para a gente modelar um sistema linear até para investigação de crime, investigação, por exemplo, de roubo, de malote de dinheiro. Aí dá para você, né, nos estudos lá de lógica, a partir da informação, vamos supor que o pessoal fez o roubo, vamos supor não, né? Aconteceu isso, não teve o roubo lá do Banco Central, né? Aquela mega operação, o pessoal lá fez lá um túnel, né? O trem foi ferrado ali, né? E aí eles colocaram despistaram, né? Colocaram muito dinheiro dentro de carro. E aí os caras lá, os que fizeram o trabalho, mas não foram os cabeça, né? Eles emocionaram com aquele tanto de dinheiro, comprou o carro com dinheiro à vista, né?
logo depois de um assalto do Banco Central, é lógico que iam correr atrás dele, né? Então, dá para você entrevistar cada um e com as informações que eles dão ali, né? Eles falam, eu peguei tantos malotes de dinheiro, não sei o que e tal. Dá para você montar um sistema de equação e você descobrir se eles estão mentindo, tá? Você vai descobrir, talvez, pode ser que eles estejam mentindo ou pode ser que eles não tenham noção de quantos que eles pegaram ali, tá? Tem essas duas, acho que é no curso de, eu tenho um colega que ele infelizmente já faleceu, né? Quando ele fazia lá o curso de direito, ele fez uma pós-graduação, né? Na parte de investigação, detetive, né? Aí ele tinha lá a parte de lógica e eles ensinaram, né? Sistema, se aplicar um sistema de equação linear. Pensa, a gente aplica sistema de equação linear para circuito até para, né? Investigação e criminal. Mas vamos seguindo aqui. Então, é, já que não tem a influência, mas eu preciso ter três equações e três incógnitas, que é o que eu quero encontrar, que é a corrente da malha um, da malha 2 e da malha 3. Só que essa equação ela não fala dela. Quando ela não fala, eu tenho que pegar o elemento neutro aqui, né? No caso aqui se eu se eu não tenho influência, então quer dizer, eu não falei essa ela não está em termos da primeira lei de Ohm, né, que é a tensão vezes a corrente. Se eu não tenho influência, então eu não tenho um potencial elétrico. Então ele vai ser zero vezes a corrente do 3. E detalhe, ó, vocês estão vendo que as variáveis de mesmo nome, né, estão tudo uma embaixo da outra, beleza? Agora, vamos para o próximo aqui. Beleza. Ó a malha 3 aqui, ó. Malha 3, ó, do mesmo jeito. Assume, né, a polarização, né? Polarização positiva, negativa aqui. V2, ó, 60, né? Aqui, ó, no 3, ó, tem a influência da malha um e da malha 3, ó. Então escreve menos R3 vezes M1. O sentido é oposto, né? Enquanto a malha um está indo para a esquerda do vídeo, da malha 3 indo para a direita do vídeo, né? Aí por isso que aqui ela é positiva, ó, R3 vezes IM1, tá? Que é a corrente da malha um menos o R4, ó, só tem influência do 3, menos R4 vezes M3, menos R5, que também só tem influência do 3. O único resistor que tem influência de outra malha é o resistor 3, que é da malha um, né? É menos R5, né? Corrente da malha 3, igual a zero. Fazendo a álgebra aqui necessária, somando termos semelhantes, né? E M3 com M3, M1 com M1 e assim sucessivamente, a gente chega no final aqui, ó, que vai ficar aí, ó, 60 igual a menos 33, não, menos 33 M3 mais 81 M1 igual a zero. Passa para o outro lado, ó, vai ficar menos 60, multiplica novamente, né, por menos um, né, por menos um aqui. E aqui, ó, lembra que não tem a influência da malha 2 em cima. E do mesmo jeito, na posição da malha 2, eu vou escrever 0 vezes M2 mais 33 M3, ao completar com o resto da equação. Beleza? Então, se eu pegar todas essas três equações da malha um, da malha 2 e da malha 3, e se eu reunir elas, eu tenho um sistema de equação linear. E existe um método, se fosse duas equações e duas incógnitas, é fácil. É só isolar uma das incógnitas e substituir na outra que eu consigo o resultado. Aí a coisa começa a se complicar quando eu trato de três equações, né, e três incógnitas. Daí eu preciso de métodos mais matemáticos mais apurados, tá? E aí que você lá no segundo grau estuda um capítulo só de matriz, né? O que que é a matriz? É a organização dos elementos
da equação linear, ó, do sistema de equação linear. Tá vendo aqui? Ó, eu coloquei matriz dos coeficientes, ó. Todos os números que estão multiplicando com cada variável, que é a corrente de cada malha, eu tenho uma coleção de números aqui que eu chamo de matriz de coeficiente. Eu tenho a matriz aumentada, que além dos coeficientes, e lá no livro apresenta desse jeito que eu estou mostrando, você tem a representação, esse traço aqui e o resultado. E daí o matemático aí, o Kramer aí, né, junto com outros, ele instituiu essa regra aqui, ó. Se eu fizer um cálculo, ele é chamado de cálculo operacional, cálculo do determinante, tá? Eu vou encontrar o valor da variável, que no caso é a corrente, né? Fazendo o valor da determinante IM1 da matriz IM1 com a determinante da matriz dos coeficientes. Beleza. Pessoal, afinal de contas, o que que é esse determinante? Esse determinante ele é um cálculo operacional, tá? Deixa eu ir para o próximo aqui. Isso aqui é dos coeficientes, ó. Ele é um cálculo operacional. Deixa eu pôr já lá no cálculo. Essa daqui é chamada regra de Sarris, tá? É a famosa regra de Sarris aqui, ó. Você poderia duplicar essas duas colunas e colocar aqui na frente, fazer o cálculo, tá? Essa variação o pessoal chama de regra da asa, regra da borboleta, tá? Aqui o que que você vai fazer? Você vai multiplicar todos os valores aqui, ó. Vou até pôr no próximo aqui, ó, com o cálculo, que aí vai ficar mais fácil pra você entender. Você vai fazendo a multiplicação, ó, dos valores da diagonal principal aqui, ou da asa principal, ó. Calculei aqui a diagonal, né? A principal aqui, aqui tem os três variáveis. Daí, essa aqui é chamada de diagonal principal. Então, eu multiplico cada valor desse aqui, ó. Cada valor desse daqui, multiplico. Depois, eu vou somando com a multiplicação dos outros valores. Sempre, tá vendo o que eu desenhei de verde aqui, ó? Sempre são três valores, ó. Então, esses dois de baixo aqui, ó, com o valor do de cima, e esses dois de cima aqui, ó, tá vendo a setinha vindo aqui, com esse -8 daqui do de baixo, ó. Eu vou chegar até aqui, ó, até esse -8 vezes 10 vezes zero, né? Que é, ó, 10 vezes zero vezes -8 aqui, né? E aí eu voltei a diagonal, né, que é chamada diagonal. Inclusive eu coloquei na plataforma de vocês um site que você vai acessar esse site e você consegue fazer esse cálculo de forma, né, de forma automática aí. Aqui eu só estou mostrando como é que você faria ele na mão, né? Porque se eu fosse escrever, desenhar tudo aqui na mão, ia levar muito mais tempo. E a gente tem o quê, ó? Só mais 6 minutos aqui, né? Então, eu simplifiquei, eu condensei o máximo possível e nesse material extra que eu compartilhei com vocês, eu deixei lá tudo escrito, tudo desenhadinho, né, para vocês entenderem a lógica aqui. Aí menos a diagonal secundária, que é -8 vezes 32 vezes -8 aqui, ó. E aí você vai depois trocar o valor de cada um aqui, ó, -8 vezes 32 vezes -8 aqui, ó. Tá vendo esse menos aqui, ó? Esse menos de fora, que é menos com menos vai dar mais aqui, ó. E no final vai dar menos, né? É 8 vezes 32 vezes 8 aqui. Aí 8 vezes 2 ou não, 8 vezes 8 vai dar 64, né? E 64, deixa eu ver aqui rapidão aqui. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 32, ó, daria 2048, tá? Então, assim, é um cálculo. Tá vendo? Ó, o resultado aqui deu 26.332, que é o resultado da determinante. Enquanto a matriz eu apresentar os dados na forma que, né, dos coeficientes, o cálculo
do determinante é eu pegar esses coeficientes e ir multiplicando ele, tá? Multiplicando só o coeficiente e não o valor da variável. Mas isso tem uma lógica. Se você pegar fizer o cálculo da determinante, tá? Eu vou explicar mais ou menos a lógica por trás disso. Se eu fizer o cálculo da determinante e multiplicar junto o valor da variável aqui, ó, na hora que você chega nesse valor aqui, você vai ver que algumas variáveis ali, elas vão se anulando, tá? Se você fizer, se você tiver paciência, obviamente, né? Depois de estiver em casa que fizer esse cálculo aqui, você vai perceber, aí trocando, né, na diagonal secundária, trocando aqui o sinal, né? Você vai perceber que esse valor eles vão se anular e, por exemplo, nesse cálculo aqui, ó, da regra de Cram da IM1, ó, deixa eu ir lá para IM1, ó, a determinante da IM1, que aí com esse valor aqui, ó, a gente já está pronto para achar o valor, por exemplo, deixa eu ver, já deu um zoom bom aqui. A gente já tem subsídio, ó, calculando a determinante de coeficiente. E a determinante da variável IM1, ó, eu já consigo, se você considerar que nesse cálculo as variáveis também, ele vai fazendo a simplificação, né, dessas variáveis aqui, e no final dessa simplificação toda, sabe o que que vai aparecer? Vai aparecer o valor da variável que é a corrente M1. Então, esse cálculo de determinante é um cálculo operacional, ou seja, eu invento um método aqui, né, para calcular, né, diagonais, diagonal principal, diagonal secundária, tanto que na diagonal secundária, na asa secundária ali, né, deixa eu pôr o próximo aqui, né, tanto que na secundária aqui, ó, eu troco o sinal, né, aí se você fizer toda essa álgebra aqui, ó, no final vai simplificar ó, M2 com M3 e vai sobrar só o valor da M1. Aí por isso que ela é chamada, essa regra de Kramer, né? Ele descobriu, né, como se diz, ó, no suor e na raça, que ele consegue achar o valor daquela variável ali. O problema é que se eu tiver mais malhas, eu vou ter mais equações. Quanto mais, se eu tiver mais uma malha, eu vou ter mais uma variável, mas eu também vou ter mais uma equação, né? Então eu vou ter quatro equações e quatro IM2, IM3, né? IM4, né? Quatro incógnitas. Se eu tiver mais outra malha, vai ser cinco equações e cinco incógnitas. E esse cálculo operacional, pelo menos essa regra de Sarriz aqui, né? Junto com a regra de Kramer, ela é aplicável a até três equações e três incógnitas. Mais equações, aí eu tenho que utilizar, por exemplo, o método de Gauss-Seidel, outros métodos matemáticos aí mais elaborados. Pessoal, vocês aguardem só um pouquinho aqui, já que eu continuo, deixa eu só fazer o registro aqui. E aí eu vou precisar, depois de eu registrar aqui, fazer mais ou menos, acho que uns 10 minutos dá para a gente finalizar aqui. Só registrar aqui antes que eu esqueça. Só esperar das as 22 aqui, tá? É porque assim, eu na época, quando eu vi esses cálculos de determinante, né, eu falava, gente, como é que esse tal de Kramer, como é que esse tal de Laplace, né? Como que eles chegaram nesse cálculo? Aí eu peguei por curiosidade e fiz, né? E descobri, pera aí, rapidão, gente. Eu acho que deu certo agora. Deixa eu só verificar, pessoal, que teve uma vez que eu esqueci de verificar e aí não tinha registrado e eu tive problema.
o sistema que ele não atualizou, né, o banco de dados. Deixa eu ver. Ah, não, agora deu certo. Banco de dados aqui deu certo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí aqui, ó, do M2, beleza. Do IM3, ó, do mesmo jeito, ó. Faz o cálculo aqui, né? É igual eu falei, a ideia, né? A ideia por trás, né? É igual eu estava falando agora há pouco aqui, ó, antes de eu interromper, né? Eu fui fazendo esses cálculos aqui, né? Só que em vez de só pegar o coeficiente, eu peguei o valor da variável aqui. Então foi 30, né? 30 em M1 vezes 32 em M2 vezes 33 em M3, né? Eu fui calculando, né? Para ver no que ia dar. E aí depois, seguindo a regra ao pé da letra, né? Colocando esse aqui de vermelho eu coloquei, que é exatamente o sinal, né, que você tem que aqui no na diagonal, né, na asa positiva você deixa, né, mas na secundária você sempre vai trocando o sinal. E daí fui fazendo isso só que com as variáveis. Aí eu descobri no final jogando nessa regra de Cramer, né, que aí eu pegando esse determinante com as variáveis aqui, eu via que dividindo pelo outro determinante do coeficiente, né? A divisão aí a parte de cima do numerador ela ia se reduzindo, a parte do denominador ia reduzindo também, né? E aí eu fui simplificando, simplificando, né? E no final ficou o quê? Ficou a variável 3, que é o quê? No caso nosso aqui, é a corrente da malha 3, né? Aí eu falei, é por isso que a regra de Cramer é isso, né? Eu faço esse cálculo maluco, que é essa determinante da variável M3, dividindo por essa determinante do coeficiente, né? E aí, no final, eu chego no resultado da variável. Por isso que a regra de Cramer é assim, né? E, inclusive, aqui, ó, cada uma dessas matrizes da variável um da 2 aqui, ó, se você notar em cima da variável um, ó, você vai pôr, em vez do valor da própria variável, né, do coeficiente da própria, você vai colocar o valor do resultado aqui, ó, da M1, ó, não é igual a equação 1 igual a 30, a 2 igual a 48, a 3 igual a 60, né? Então, esse 30, 48, 60 você vai pôr em cima da variável um. Para M2, ó, você vai mudar ele, manter os outros, né? O da M1 e da M2 e deixar substituir no da M3. Quando chegar no da M3, né? O 30, 48, 60 você substitui e faz o cálculo operacional no próximo aqui. Beleza. Aí agora sim você vai achar o valor das correntes, tá? Dos coeficientes. No caso, né, a corrente de cada malha aqui, ó. Corrente da malha um, ó, pega o resultado das determinantes aqui, ó, deu 1,18 amperes, da corrente da malha 2, 1,13, né? E da malha 3, né, ó, 55.440 dividido por 26.332 igual a 2,11 amperes. Então, eu cheguei, né, no resultado da corrente em cima do resistor 2, né? Na verdade, né, em cima da malha um, da malha 2 e da malha 3. Aí que eu tenho que fazer a análise olhando o sentido das setas aqui da corrente, né, para eu chegar no resultado da corrente do resistor, né, do 2, do 3 e do 6. E para aí eu fazer o cálculo da potência, né? Eu já vou até deixar aqui já tudo, já vou pôr até o último slide aqui, ó, para a gente ver em perspectiva aqui, ó. Ó, cheguei no último aqui.
Então aqui, ó, lembra que eu falei, ó, aí você vai determinar, né, achou as correntes das malhas, né? Malha um, malha 2, malha 3, eu vou achar a corrente em cima dos resistores, ó. Em cima do 2, ó, tá vendo? Por que que é a malha um, né, a corrente da malha um mais a corrente da malha 3, ou seja, por que que é 1,18 mais 1, ixi, eu acho que eu coloquei errado aqui, gente. Resistor 2, deixa eu ver se é isso mesmo. Em cima do R2, né? Ah, eu coloquei malha 3 lá, né? Eu vou ter que corrigir isso aqui, ó. É o da malha um mais o da malha 2, tá? Não é malha 3, não, tá? Aqui é porque eu, na hora que eu escrevi a equação, ó, eu coloquei o índice, tá? O índice 3, mas na verdade vocês estão vendo que é o valor da corrente da malha 2, tá? Eu errei na hora de escrever o índice aqui, foi mal, pessoal. Então, é da malha um em cima do resistor 2, né? Corrente da malha um mais, já que eles estão no mesmo sentido, né? Mais a corrente da malha 2, tá? Então, é da malha um 1,18, né? Aproximadamente. E o da malha 2 que é 1,3, tá? Desconsidera, desconsidera esse índice que eu coloquei aqui, ó. Eu vou corrigir. Daqui a pouco eu corrijo aqui. E aí deu, ó, 2, 2,31 aproximadamente, ou 2,32, né? Fazendo o somatório da um com a 2 aqui. E aí, em cima do resistor 3, né? Resistor 3 é esse, ó. Então, o resistor 3 vai ser o da malha um, né? A corrente da malha um menos a malha 3. Porque eles são concorrentes, eles estão indo para lados opostos aqui, né? E eu aqui, ó, convenientemente coloquei o do 3 menos o 1, por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse 1,18 menos 2,11 vai dar um resultado negativo. Porém, vai ser 0,93, só que 0,93 negativo, tá? Então aqui eu, como se diz, eu usei a malandragem aqui, né? E coloquei o M3, que é maior menos IM2, tá? Mas se você fizer a subtração, né, só vai dar resultado negativo. Isso quer dizer que na hora de escolher os sentidos, você escolheu o sentido oposto aí, tá? Nada mais do que isso. Agora, em cima do resistor 6, é um dos mais fáceis aqui, ó. O resistor 6 aqui, ó, eu só tenho a influência da malha 2, ó. Aí tá vendo? Ele vem aqui, ó, depois ele pega o incremento da malha um, ó, ele se soma a da malha 2, chega no nó A, né? Junto com a corrente que vem da malha um aqui, elas se somam, né? Antes ela era, vocês é a lógica, né? Antes da malha um, ó, era 1,18 e o da malha 2 é 1,13. Aí eles vão se somar, né? É, eles vão ficar 2,35, né? E aí depois eles vão que se dividir, porque o da malha um ele precisa sair do nó B e vai alimentar o R3, né? Em concorrência com o I3. Só que aqui esses 2, alguma coisa, né? Ele vai se dividir e alimentar o do resistor 6, que inclusive como é só ele que influencia, ele vai voltar a ter o valor de 1,13. Então, como no resistor 6 eu só tenho a influência da corrente da malha 2,
a corrente em cima do resistor 6, né, vai ser igual à corrente da malha 2, que é 1,13 amperes, tá? Depois, né, que fez então vocês estão vendo, fez um sistema de três equações, três incógnitas, só para achar a corrente da malha. Geralmente o pessoal aí da engenharia elétrica fala que essa corrente de malha é uma corrente flutuante, porque vocês viram agora, né, com o resultado, que em cada ponto aí, dependendo da fonte, essa corrente aqui da malha, ela vai mudando em cima do um, ela tem um valor em cima do R1, já quando ela chega em cima do R2, esse valor se soma. Depois que ela chega em cima aqui do R3, ela vai se subtrair, né? Subtrair da corrente da malha 3, né? Então, a da malha 1, ela é flutuante. Essa corrente aqui, dependendo da carga onde ela está, ela vai assumir um valor, tá? E aí, depois que você faz essa análise para ver em cada resistor, né, se vai somar, ou se vai subtrair, ou se vai só manter a corrente da malha, né, aí que você faz o cálculo da potência. E aí, você utilizando aquela variação, né, lembra lá que a gente pegou a primeira lei de Ohm, né? E aí jogou em cima da fórmula da potência, né? E a gente achou que uma das era tensão ao quadrado dividido, se eu não me engano, acho que era pela corrente. E essa daqui não, é tensão ao quadrado. Ah, não, tensão ao quadrado dividido pela resistência. E aqui eu tenho corrente ao quadrado vezes a resistência. Eu consigo, né, com o valor da corrente em cima da carga e da resistência, se fosse alternado, era a reatância, né? Era a impedância, na verdade, desculpa. E aí, fazendo esse cálculo, né, a corrente, ó, o 2,31 aproximadamente ao quadrado vezes 10 ohms, deu a potência de 53,59 watts em cima do resistor 2. Em cima do resistor 3, ó, já deu uma potência de 6,77 watts. E em cima do resistor 6, né, deu uma potência de 8,94 watts, tá? Então, vocês veem aqui que né, é complexo, tá? Obviamente, né, aqui no curso aqui de eletrotécnica, no curso de engenharia, a gente faz vários exercícios, né, para a gente internalizar e entender esse comportamento, porque mais na frente, lá no mundo, né, profissional, né, no mundo do trabalho, você vai precisar desse conhecimento, seja para dar um treinamento, às vezes vão te chamar para você dar um treinamento para eletricista, sei lá, eletricista industrial. Você vai ensinar para eles como é que dá partida em motores, por exemplo, né? E aí você vai precisar desse conhecimento. Às vezes, ó, o pessoal aí tá fraco aí de eletricidade. Ensina para eles o básico aí. Eu já ensinei para a turma de eletricista de rede de distribuição, tá? Lá no comecinho, quando não tinha curso, né? Literalmente não tinha curso. Eles já começavam trabalhando lá como eletricista, acontecia muito acidente, né? E daí eu gerei lá, eu fiz um plano de curso com os conhecimentos básicos que eles precisavam saber sobre eletricidade, né? Sobre cálculo aí, para eles saberem o mínimo para dimensionar, né? Entender aquilo que eles estavam instalando ali, né? O de rede geralmente é o que, como se diz, tem o domínio menor da parte de eletricidade aí, porque ele não utiliza tanto, né? Ele é mais operacional, montando e desmontando, tracionando cabo em rede de distribuição aí, né? Mas assim, às vezes você vai precisar, né? Por exemplo, você trabalha na empresa de pesquisa energética e você precisa orientar lá o programador para ele escrever uma rotina, né, de como calcular a tensão, as potências, as correntes nas malhas, né? E aí ele vai fazer um modelo genérico ali, né, geralmente hoje em dia, né, a gente chama aí do teorema de Thevenin, né? Tem o teorema de Norton, tá? Aí você vai explicar para ele como é que funciona ali. Aí o programador, a partir da sua orientação, ele vai gerar uma rotina, depois vai gerar
é um programa nele completo, né, para ele fazer esse cálculo em tempo real, porque o sistema lá SCADA, né, o sistema supervisório de aquisição de dados, ele faz, né, ele compara com os instrumentos, né? Tem o TP, né? Que ele afere a tensão do sistema. Tem o TC, que é o transformador de corrente, que ele afere a corrente, né? Juntos, você pode juntar, você pode pegar essas duas informações. Aí tem um equipamento que é chamado vatímetro, né? E aí, com essas informações, você afere e aí você também faz previsão, né? O algoritmo é para você fazer previsão. Olha, se eu jogar o barramento da subestação A em cima da subestação B, será que ela vai tancar, né? Às vezes, dependendo do valor da tensão, né? A linha A ela é 69 kV, a linha B ela é 138. Então, não vai, né? Ah, não, a linha A e a B é 69 kV, beleza. Mas aí eu tenho que verificar, né? Porque assim, a tensão na fase A da linha A e da linha B, embora elas tenham o mesmo potencial elétrico, elas estão defasadas, as senoidais estão defasadas. Então o pessoal utiliza um algoritmo chamado algoritmo de Pushilov, que é um russo lá, e aí ele vai fazer, é conhecido como método das três lâmpadas, e daí ele vai usar se eu não me engano, é o sincronoscópio ali, que é para fazer esse sincronismo, né? E aí hoje em dia é um algoritmo, é tudo eletrônico, né? Automático ali. E ele vai, antigamente era no olho mesmo, você olhava nas lâmpadas lá, se as lâmpadas estavam, né, piscando, quer dizer que não está sincronizada, aí na hora que a lâmpada as duas acendem e elas não piscam, né? Quer dizer que as senoidais, né? Elas estão em fase. Aí você pode jogar o barramento da fase A, por exemplo, na fase A da linha A, né? Para a linha B, por exemplo. E aí existe vários métodos aí que vocês, como futuro eletrotécnico, pode dar essa consultoria aí na onde você trabalha aí, né, no operador do sistema, né, para a ANEEL também, Agência Nacional de Energia Elétrica. Antes de eu fechar aqui, né, eu vou parar aqui o compartilhamento aqui. E aqui, deixa eu compartilhar novamente aqui. Lembrando aqui, pessoal, que esse eu liberei para vocês, ó, essa mesma atividade, duas opções, tá? Aí essa segunda aqui, a análise dela aqui, ó, eu fiz até uns desenhozinhos aqui mostrando como é que faz o cálculo, tá? E mostrando como que chega ao resultado aqui. Beleza? Aí tem essa opção, tem a outra lá, né? Usando o método clássico lá também, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo, que aí a gente já vai analisar circuito de tensão e correntes alternadas. Falou, Matheus, Fernando. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.